Olá, meus cumprimentos a todos que estão nos assistindo. Vamos dar prosseguimento às nossas palestras sobre as alterações do Simples Nacional agora para 2018. Continuando aqui com o cálculo do Simples, agora para o segmento de prestação de serviços. Recompilando, houve uma alteração significativa no cálculo do Simples agora para 2018. Onde nós temos que primeiro calcular uma alíquota efetiva para depois aplicar essa alíquota efetiva sobre a receita bruta do período e aí sim calcular o Simples que vai ser recolhido referente àquele período que é o mês, sempre é o mês. Então, como é que funciona? Nós já tratamos nas palestras anteriores do segmento do comércio e do segmento da indústria. Mas, resumindo, nós temos o quê? Nós temos uma receita bruta de uma empresa optante pelo Simples, seja ela de que segmento for. Se ela for optante, se estiver enquadrada com todas as suas obrigações e as condições satisfeitas, ela tem uma receita bruta do mês. Essa receita bruta, ela pode ser composta de diversos aspectos de receita, tipo receita de mercadoria de revenda, receita de mercadoria de industrialização, receita de prestação de serviços, e seja a prestação de serviços de diversas modalidades, consertos, reparações, enfim, cada modalidade, cada atividade da empresa tem a sua receita. Então, como que fica fácil de nós raciocinarmos? Nós temos essa receita bruta do mês, e aí nós vamos calcular do mês, porque o período é o mês, né? E aí nós vamos calcular o Simples que deve ser recolhido em relação àquele mês que nós estamos tratando. Ora, é simples você raciocinar assim, você pega a receita bruta e aí nós vamos separar por modalidade de receita. Se eu tenho uma empresa que tem receita de comercialização de produtos adquiridos para revenda e receita de produtos industrializados, nós vamos separar cada um desses produtos, cada uma dessas receitas e vamos aplicar a parte de comercialização de produtos que adquirimos para revenda e a parte de produtos que nós industrializamos. Esse procedimento que nós chamamos de segregação, de separação, nós vamos aplicar nos diversos anexos da lei complementar, nos diversos anexos que vai nos permitir calcular este Simples. Então, se eu tenho uma empresa que é indústria e comércio, e eu tenho um determinado valor que eu industrializei naquele mês, e um determinado valor que eu comprei mercadoria e revendi, eu vou ter uma parte dessa receita, onde eu vou calcular o meu Simples no anexo 1, que é a parte de comércio, e uma parte no anexo 2, que é a parte da indústria. E se por acaso esta empresa ainda prestar serviço, eu vou ter uma parte nos anexos, que sejam 3, 4 ou 5, já que a gente já viu nas falas anteriores que o anexo 6 foi suprimido e agora nós temos apenas 5 anexos, anexo 1 para o comércio, anexo 2 para a indústria e os anexos 3, 4 e 5 para a prestação de serviço, dependendo do serviço que essa empresa presta, dependendo do serviço que essa empresa, o segmento que essa empresa está atuando. E é exatamente na prestação de serviço que nós vamos trabalhar nessa palestra de hoje. Nunca esquecendo que na segregação das mercadorias para comércio e indústria, nós temos que verificar aquela questão dos produtos monofásicos em relação ao PIS e COFINS e a substituição tributária em relação ao ICMS e aquele ICMS que é cobrado antecipadamente com encerramento da cadeia tributária. Não esquecendo também que a substituição tributária está sob júdice
com o convênio 52 suspenso pela ministra Carmen Lúcia, agora no final do ano, né, os estados editaram o convênio 52/2017 e tentaram, né, impor esse convênio com vigência a partir do dia 1º de janeiro de 2018, mas como esse convênio traz uma série de irregularidades, uma série de ilegalidades, de inconstitucionalidades, a ministra Carmen Lúcia suspendeu os efeitos de todas as cláusulas que dizem respeito à substituição tributária, à base de cálculo da ST e assim sucessivamente. É interessante você dar uma olhadinha lá, porque esse assunto está sendo, a bola da vez, está sendo muito discutido. Por que discutido? Porque todos aqueles estados que têm cobrança de CMS por substituição tributária ou antecipação e onde os procedimentos, os parâmetros para essa cobrança, tipo base de cálculo, alíquota, estão sendo definidos por decreto, apenas por decreto, a ministra Carmen Lúcia diz que esses dispositivos, numa primeira apreciação, isso deveria ser trazido por lei complementar. Então, com base nisso, ela veio suspender os efeitos desse convênio e, enfim, não se sabe, pelo menos por enquanto, o que vai ocorrer até o final do mês. O que é preciso é que você fique atento como que essa matéria vai ser tratada, mas é muito importante porque, de repente, você vai estar submetido ao pagamento de um ICMS, ao recolhimento do ICMS, ainda que através do Simples Nacional, mas de uma maneira que não seria devida. É bom você ficar atento, isso vale inclusive para outras empresas tributadas pelo lucro real, pelo lucro presumido. Essa questão da substituição tributária está tendo aí um quiprocó danado. Acompanhe isso, se você quiser mais informações, se você quiser saber como vai proceder em relação a esse mês de janeiro, você pode enviar um e-mail para Solaris Empresa, ou fazer um contato através do nosso site www.solarisempresa.com ou passar um e-mail para solarisemit@solarisempresa.com.br, que a gente mantém você informado do que está ocorrendo em relação a esse assunto. Mas é importante e que você fique atento para ver o que vai acontecer em relação à substituição tributária, porque os estados tentaram impor a maneira deles aumentar a arrecadação e o Supremo diz, espera lá, não é bem assim que a coisa acontece. Mas, para efeitos dessa palestra, vamos tratar do cálculo do Simples para as empresas prestadoras de serviço, anexo 3, anexo 4 e anexo 5 da Lei Complementar 123 de 2006 e a resolução do Comitê Gestor número 94. Se você quiser compulsar esses dois dispositivos legais, tudo que nós vamos falar aqui está disposto lá na Lei Complementar e na resolução do Conselho Gestor. Então, nós temos, numa primeira abordagem, as atividades do anexo 3. Não houve alteração significativa naquelas atividades que recolhiam o Simples através do anexo 3 de 2017, exceto a fisioterapia, que saiu do anexo 3 e passou para o anexo 5. Então, o restante, as outras atividades, os outros tipos de negócio, todos eles permanecem recolhendo o Simples Nacional através do anexo 3. Eu trouxe aqui através de uns slides, só para a gente não se perder e deixar a nossa cabeça, né, voltado para as atividades. Então nós temos lá as creches, pré-escola, enfim, o segmento de ensino, artes, cursos, de uma maneira geral, através do anexo 3.
Depois nós temos as agências terceirizadas de correios, que também vão pagar o Simples através do anexo 3, agências de viagem, o transporte municipal de passageiros, de cargas, de qualquer modalidade. Esse transporte municipal de passageiros tem algumas condições que é interessante, de repente, você dar uma olhadinha lá na resolução e na lei, mas enfim, o transporte municipal de passageiros entra no anexo 3. Os centros de formação de condutores, né? Aquelas autoescolas, a produção cinematográfica, artística, cultural, música, literatura, esses produtores de CDs, artes cênicas, enfim, artes visuais, todos do anexo 3. Também entra no anexo 3 corretagem de seguro, corretagem de imóveis, né? Veja que nós estamos falando de corretagem, não estamos falando das imobiliárias, estamos falando só da atividade de corretagem. Intermediação na compra de venda, permuta e locação de imóveis, serviços vinculados à locação de bens imóveis, assim entendidos o assessoramento locatício e a avaliação de imóveis para fins de locação. É bom observar que aqui não está incluindo os condomínios, essa questão de venda de imóveis propriamente dita. Locação, cessão de uso de congêneres de bens imóveis próprio para finalidade de exploração, salão de festas, centro de convenções, escritórios virtuais, estandes, quadras esportivas, estádios, ginásios, auditórios. Estamos aqui falando também do aluguel do espaço propriamente dito, tá certo? Tudo isso entra dentro do anexo 3. E outros serviços que atendam cumulativamente esses itens 1 e 2. Não tenham por finalidade a prestação de serviço decorrente do exercício da atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitui profissão regulamentada ou não, e não estejam relacionados nos incisos 4 e 5. Então vejam, todas aquelas atividades que se constituem exercício de atividade intelectual e natureza técnica e científica estão no item 5. E outras atividades que não estejam no item 4, que porventura não estejam relacionadas no item, no anexo 3, entram no anexo 3 exatamente em função dessa alínea N, que são outros serviços que atendam cumulativamente, isto é, conjuntamente esses dois itens, 1 e 2, e que eventualmente não estejam relacionados. Então, dada a gama muito grande de serviço, e para eles não relacionar um por outro, se você atender essas duas alíneas, mesmo que não estejam relacionadas, entra no anexo 3. O anexo 3, como os outros anexos, você tem que primeiro calcular aquela alíquota efetiva que nós já vimos através da atividade de comércio e da atividade de indústria. O processo é o mesmo, você vai descobrir aonde a receita, aonde a empresa, o contribuinte está enquadrado, primeira, segunda, terceira, quarta ou quinta faixa, fazer aquele cálculozinho que logo em seguida eu vou demonstrar novamente, e aí calcular a alíquota efetiva. Calculado a alíquota efetiva, você vai aplicar essa alíquota efetiva sobre a receita bruta do período, que no caso é o mês. Aqui é importante você observar que o ISS não pode ser superior a 5%. Portanto, pode ocorrer que quando você estiver calculando a alíquota efetiva e eventualmente tiver ISS cobrado por substituição tributária, você vai ter que calcular aquela parte proporcional do ICMS. Você tem que verificar a repartição dos tributos da mesma maneira como nós explicamos para o ICMS, para o PIS e para a COFINS. Fazer aquele cálculozinho proporcional. Parte da receita tem substituição, parte não tem. Então, o que acontece? Se você eventualmente chegar a um valor de 14.925
de ISS, você vai verificar que esse é o limite dos 5%. Como a Lei Complementar 116, que é a alíquota do ISS, preconiza que a alíquota do ISS não pode ser superior a 5%, se você encontrar um valor superior a 5%, você vai ter que repartir esse ISS para os outros impostos e contribuições, imposto de renda, contribuição social, COFINS, PIS, PASEP e contribuição previdenciária. Então, é importante você observar este aspecto. Não há nada de complicado nisso, mas você não pode jogar para o município mais do que 5% de ISS, porque essa é a alíquota máxima do ISS. É importante você também sempre ter em mente que agora para 2018 teve uma alteração na Lei Complementar 116, que é a lei complementar que trata do ISS. A partir agora de 2018, os serviços, o ISS dos serviços, eles são devidos, na maioria dos serviços prestados, no local da prestação e não mais na sede da empresa prestadora, tá certo? Então é importante você verificar se aquele serviço prestado não está dentro daqueles itens que vão recolher o ISS para o município do local da prestação. Se isso ocorrer, você vai ter que fazer o pagamento direto para a prefeitura e aí fazer esta segregação de receita para não recolher duas vezes o ISS, uma através do Simples Nacional e a outra através do município onde está sendo prestado o serviço. Então, é importante ficar atento em relação a esse aspecto, porque algumas pessoas isso passa batido na hora de fazer o cálculo, não lembra que de repente algum serviço desses possa estar sendo prestado num outro município. Se você jogar toda a receita dentro da tabela para fazer o cálculo da alíquota efetiva, você poderá estar recolhendo errado esse imposto e lá na frente o município que seja detentor dessa receita possa vir exigir essa parcela e você ficar complicado, você ficar numa situação difícil e ter que recolher duas vezes e depois eventualmente pedir a restituição aqui porque recolheu um simples, então a maior. Então é importante que vocês, quando for calcular o simples no INSS, sempre verifique o local da prestação, não pode esquecer este aspecto. Então, estes serviços você vai recolher através do anexo 3, dessa maneira como nós falamos. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer o cálculo da alíquota efetiva, como nós já fizemos para o comércio e para a indústria. Você vai lá naquela formulazinha, pega a receita bruta nos últimos 12 meses e aplica aquele índice da tabela do anexo, que no nosso caso aqui agora é 21%. E diminui aquele valor fixo que a tabela traz, que você deve aplicar ali no numerador daquela fração. Divide pela receita bruta dos últimos 12 meses e você vai ter a alíquota efetiva, que no caso do nosso exemplo, nós temos aqui o cálculo demonstrado, a alíquota efetiva é 15,67%. Feito isso, aí a gente aplica na receita mensal do mês, no caso, 200 mil vezes 15,67, nós temos um simples do anexo 3, calcular no total de 31.340. Evidentemente, se não houver nenhum problema, nada fora disso. As simulações que a gente fez, diferentemente das outros anexos 1 e 2, aqui nós encontramos sempre uma pequena diminuição do valor do simples a ser recolhido. Enfim, uma notícia boa aqui para
os optantes pelo Simples Nacional. Nesse caso aqui, do anexo 3, sempre haverá uma pequena diminuição. Pequena, mas não é no caso dos outras atividades de comércio e indústria, que sempre tem um aumento. Agora, aquelas atividades do anexo 4, todas elas não houve mudança. Área de construção civil, de uma maneira geral, área de serviço de vigilância e serviços advocatícios. Essas 3 áreas de serviços vão recolher o Simples Nacional através do anexo 4. O aspecto que deve ser observado do anexo 4 é que a contribuição previdenciária é recolhida à parte, através da folha de pagamento, mas o segmento de construção civil pode, ainda que optante pelo Simples Nacional, pode optar, até que não altere a lei, pela contribuição previdenciária sobre a receita bruta, que você vai aplicar uma alíquota fixa sobre o seu faturamento e aí deixar de recolher a parte patronal da Previdência. No Simples isso é permitido, vocês sabem disso, isso faz tempo que tem, não é uma novidade, não houve mudança em relação a isso. O único aspecto que você não pode deixar de observar é que aí você vai ter que fazer uma DCTF para a empresa optante do Simples. Você sabe que as empresas optantes pelo Simples não fazem aquela declaração das contribuições que são devidas mês a mês. Mas se você optar pela CPRB, que é a Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta das Empresas de Construção Civil, esse caso você vai ter que fazer a sua DCTF. Tem que fazer o cálculo, tem que fazer um planejamento tributário para verificar se vale a pena você optar pela CPRB ou pagar o Simples e a contribuição previdenciária através da folha de pagamento separadamente. Aí você tem que fazer as contas, tem que fazer um planejamento. Não é tão simples você decidir qual o caminho que você vai seguir. Mas se você seguir por qualquer um deles, evidentemente, você vai ter que fazer esses cálculos. Se você precisar de alguma ajuda, eu volto a frisar, ligue, passa um e-mail ou faça um contato através do nosso portal. O e-mail dentro daquele endereço que nós já falamos, solaresempresa.com.br, você vai ver nos nossos, no GC, esse e-mail aí embaixo. E você também, se quiser fazer um contato através do nosso portal, www.solaresempresa.com, e aí a gente, da melhor maneira possível, pode ajudá-lo se você tiver alguma dificuldade em relação à tomada de decisão desse anexo 4. Eu não vou fazer simulação, porque aí o cálculo do anexo 4 é da mesma maneira que do anexo 3, faz o cálculo através da alíquota efetiva, tá certo? Você tem aqui a tabelinha, você vai ver que o desconto é um pouco maior. Por que o desconto é maior? Exatamente porque você vai pagar a contribuição previdenciária à parte. Encontrada a alíquota efetiva, você vai calcular o Simples a ser recolhido mensalmente. O caso do ISS tem aquela mesma situação que nós falamos do anexo 3. Se eventualmente você encontrar uma repartição superior a 5% para o ISS, você vai ter que repartir essa diferença maior proporcional aos outros tributos. Não há nenhuma dificuldade em relação a isso, é apenas um cálculo matemático. O entendimento também não é muito difícil, basta você se concentrar um pouquinho nesse anexo que tranquilamente você vai esse cálculo. Se depois de você dar uma lidinha, dar uma estudada, você concentrar um pouquinho, não conseguir, aí você entra em contato conosco que a gente pode ajudar vocês sem maiores dificuldades. E as atividades do anexo 5? Ora, as atividades do anexo 5 são aquelas que nós já falamos. Você vai pagar o Simples através do anexo 5, através das seguintes atividades. Só que aqui entra aquela questão do fator R. O que significa? Significa o seguinte: essas atividades do anexo 5, se o fator R
for inferior a 28%, você vai pagar o Simples Nacional através do anexo 3. O que é esse fator R? Ora, é uma divisão entre o valor da folha de salários, incluindo todos os encargos, nos 12 meses anteriores ao período de apuração. Então, se eu estou apurando agora janeiro de 2018, a folha de salário é dos 12 meses anteriores, isto é, de janeiro a dezembro, tá certo? E a receita bruta total também, acumulada nos mercados interno e externo, nos 12 meses anteriores. Então, você vai somar, se você tiver 3.720.000 mais 4 milhões de receita bruta dos 12 meses anteriores, incluindo mercado interno e mercado externo, você vai fazer uma divisão entre esta sua folha de salário e essa receita bruta total. Se o resultado for inferior a 28%, porque você vai evidentemente transformar essa divisão em base 100, e aí, se isso for inferior a 28%, você vai pagar o Simples das atividades do anexo 5 através do anexo 3, aplicando os índices, aplicando o anexo 3, que vai diminuir sensivelmente o valor do Simples a ser recolhido mensalmente. Agora, o que é essa folha de salário? Essa folha de salário é o que você tem de dispêndio no mês com o pessoal, incluído aí os salários pagos através da folha, Prolabore, o INSS, terceiros, inclusive o fundo de garantia, tá certo? Então, o que eu tenho aqui? Para efeito do cálculo do fator R, considera-se folha de salários, incluídos encargos, o montante pago nos 12 meses anteriores do período de apuração, a título de salários, retirada de prolabores, acrescido o montante efetivamente recolhido a título de contribuição para a Seguridade Social destinada à Previdência Social e para o Fundo de Garantia por tempo de serviço. Então, todos aqueles encargos sociais que você tem, que você recolhe normalmente, ou deveria recolher, ou recolhia normalmente, sobre a folha de salários, incluindo o Prolabore e a folha de salários, é esse valor que você vai colocar como numerador da fração. E o denominador da fração é a tua receita bruta nos últimos 12 meses anteriores ao período da apuração, somados mercado interno e mercado externo. Se você não fez nenhuma exportação, só o mercado interno. Se você exportou, você soma os dois, correto? E aí você verifica, você vai fazer essa divisão vai dar 0, alguma coisa. Se der 0,27.9 ou 0,279, é sinal que você tem aí 27,9%. Você transforma na base 100, você tem 27,9%, portanto, inferior a 28%. Se for inferior a 28%, você vai pagar essa folha de salários, né, através do anexo, né, através do anexo 3, como nós calculamos ali, ó. Calculo o Simples pelo anexo 5, aliás, se for inferior a 28%, você vai calcular pelo anexo 5. Se for igual ou superior, você vai calcular através do anexo 3. Então, recompilando, você tem a sua folha de salários e você tem a tua receita bruta dos 12 últimos meses. Você divide a folha de salário pela receita bruta e calcula um índice. Se for inferior a 28%, vai pagar o Simples pelo anexo 5. Se for igual ou superior, pelo anexo 3. E quais são essas atividades que vai para o anexo 5, se eventualmente
o índice for inferior a 28%. A administração e alocação de imóveis de terceiros, assim entendidos a gestão e administração de imóveis de terceiros, para qualquer finalidade, incluída a cobrança de aluguéis de imóveis de terceiros. Academias de danças, capoeira, yoga, academias de atividades físicas, elaboração de programas de computadores, inclusive jogos eletrônicos, desde que desenvolvidos em estabelecimento da empresa optante pelo Simples, licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação, planejamento, confecção, manutenção, atualização de páginas de internet, empresas montadoras de estandes de feiras, laboratórios de análise clínicas ou de patologia clínica. Aliás, o segmento de saúde, as clínicas, laboratórios, clínicas de fisioterapias, esse segmento é muito interessante você fazer um planejamento tributário para verificar se vale a pena você fazer a opção pelo Simples ou não. E para isso, a necessidade de você fazer um planejamento da folha de salários, porque normalmente esses estabelecimentos têm uma folha de salário bastante elevada, tá certo? Se você tiver uma folha elevada, fatalmente esse índice de 28% ele é ultrapassado. Portanto, as clínicas, esse segmento de saúde que antigamente estava no anexo 5, vão todos para o anexo 3, agora a partir de 2018. Então, é importante que você tenha sempre isso em mente. Serviço de tomografia, diagnósticos médicos por imagem, serviço de prótese em geral, fisioterapia, que antes era o anexo 3 e agora veio para o 5, dependendo do fator R, né? Medicina, inclusive laboratorial de enfermagem, medicina veterinária, odontologia, prótese dentária, psicologia, psicanálise, terapia ocupacional, fonoaudiologia, clínicas de nutrição e de vacinação, bancos de sangue, bancos de leite, enfim, serviço de arquitetura, urbanismo, comissaria de aviação. Todos esses aspectos, todas essas atividades, todos esses serviços estão no anexo 5 e aí, dependendo daquele fator R, para migrar para o anexo 3. Engenharia, medição, cartografia, topografia, geologia, representação comercial, demais atividades de intermediação de negócios. Essa atividade de representação comercial, que antigamente era quase impossível fazer essa opção, porque o Simples, o valor ficava muito elevado. Agora, dependendo do fator R, vai para o anexo 3, então depende de um planejamento, depende de um cálculo, depende de um plano de ação para o ano para verificar se compensa você optar ou não optar pelo Simples. Serviço de perícia, leilão, avaliação, auditoria, economia, consultoria, organização, controle, jornalismo, publicidade, agenciamentos de uma maneira geral e da mesma maneira do anexo 3, outras atividades do setor de serviço que cumulativamente tenham por finalidade a prestação de serviços decorrentes do exercício de atividade intelectual, de natureza técnica, científica, desportiva, artística ou cultural, que constitua profissão regulamentada ou não, e não estejam relacionadas nos anexos 3 ou 4. Então vejam que aqui abriu também para outras atividades que não estejam lá relacionadas, entraria no anexo 5, e entrando no anexo 5, deve-se calcular esse fator R, que trouxe tanta dor de cabeça, mas esse fator R nada mais é do que uma divisão, uma fração, da folha de salário divididos pelo faturamento bruto dos últimos 12 meses ou dos 12 meses anteriores ao mês da apuração. Nunca esquecendo que a alocação de bens móveis são tributados na forma do anexo 3, deduzida a parcela correspondente ao ISS. Por que você tira a parcela do ISS na alocação de bens móveis? Porque a alocação de bens móveis não é tributado pelo ISS. Ainda que muitas prefeituras queiram tributar o ISS da alocação de bens móveis, tipo
Locação de máquinas fotocopiadoras, locação de mesas, cadeiras. Essas empresas que promovem festas, muitas conveniências têm locação de cadeira, de mesa, de toalha, de barracas. E muitos municípios insistem em cobrar o ISS dessas locações e não é devido. Então, essa prestação de serviço você vai tributar, você vai incluir no anexo 3 e vai tirar o ISS dessa questão. Antes de encerrar, uma palavrinha em relação aos escritórios de contabilidade, aos escritórios de profissão regulamentada de uma maneira geral. Muitas prefeituras também insistem em cobrar o ISS desses escritórios, escritório de contabilidade, escritório de advocacia, com base na receita, aplicando uma alíquota, 5%, 3%, 4%, dependendo da lei de cada município, sobre o faturamento desses escritórios. Essa cobrança, a gente já orientou muitos escritórios de contabilidade, a gente já prestou muito serviço de assessoria para os escritórios, não é devida. Os escritórios de contabilidade, os escritórios de advocacia pagam o ISS de uma forma fixa, segundo a quantidade de profissionais que fazem parte da sociedade ou que estão trabalhando dentro do escritório. Um escritório de contabilidade, por exemplo, que tenha 3 ou 4 contadores ou 5 contadores, vai pagar o ISS de forma fixa por contador que trabalha dentro do escritório. Isso está lá na lei, as prefeituras insistem em alterar essa cobrança, em cobrar do jeito que os prefeitos acham que deve cobrar, os vereadores acham que deve cobrar, mas vocês devem lutar contra essa cobrança indevida e se precisar de um auxílio nosso também, não hesitem em nos contactar, solaresemt@solarisempresa.com.br ou www.solarisempresa.com. O anexo 5 da Lei Complementar 123, que é o anexo que serve para você calcular a alíquota efetiva, é igual a todos os outros, não há diferença nenhuma. Há um índice, uma alíquota, 15,50 para a primeira faixa, 18, 19, 20, 23, 30,50 para a sexta faixa, um valor a deduzir, né? Idêntico àquela tabelinha do imposto de renda, lá que tem uma alíquota e um valor a deduzir. Eles copiaram aquela sistemática e trouxeram aqui agora para o Simples Nacional. Feito isso, você vai calcular a alíquota efetiva e depois vai fazer aquela repartição, se for o caso, porque pode ocorrer que você tenha recolhido o ISS para um outro município, aí você vai ter que fazer essa repartição, vai ter que segregar essas receitas, da mesma maneira como você segrega a substituição tributária do ICMS, que você segrega o PIS e o COFINS não cumulativo, tá certo? Então, encerrada essa fase, essa palestra sobre como calcular o Simples agora para 2018, eu quero agradecer a atenção de vocês e aguardem a próxima palestra sobre outros aspectos do Simples para 2018, que eu acho também bastante importante. Obrigado a todos. Dúvidas, solaresemt@solaresempresa.com.br ou pelo portal www.solaresempresa.com. Muito obrigado a todos e felicidades.